Fala galerinha, beleza? Professor Washington Neto na área mais uma vez para a gente dar continuidade à contextualização histórica da Coreia para entendermos o contexto de atualidade em relação a Estados Unidos, Coreia, China e Japão. Bom, no último vídeo nós paramos na questão do final da Segunda Guerra Mundial e 1949, a formação do modelo socialista de Mao Tse-tung na China. E aí a gente precisa entender agora o ano seguinte, 1950, que é quando acontece a Guerra da Coreia. Perceba o seguinte, pessoal, Coreia, a parte norte e a parte sul já foi uma divisão como consequência da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então o território já estava dividido, a parte norte sendo apoiada pelos socialistas, União Soviética e logo depois China, e a parte sul apoiada pelos Estados Unidos. O que vai acontecer? Em 1950, os norte-coreanos, apoiados pela União Soviética e pela China, vão invadir os territórios do sul. E então, o que você percebe? O avô do Kim Jong-un, que é o atual chefe de estado da Coreia do Norte, como era o nome dele? O nome do avô dele era o Kim Il-sung. Esses nomes são lindos, né? Eu acho tão lindo esses nomes. Eles vão invadir a parte sul. E o sul da Coreia, nesse caso, foi pego de surpresa, porque não havia aí um comunicado de guerra ou algo muito bem instaurado. O objetivo disso era, de fato, transformar toda a Península Coreana em uma esfera socialista. Obviamente que os Estados Unidos não vai permitir isso acontecer, então o conflito fica travado e a gente percebe que isso é uma materialização do bipolarismo de Guerra Fria. Em 1953, essa guerra acaba com um armistício, o Acordo de Panmunjom. Ele vai estabelecer a zona desmilitarizada, que é o paralelo 38, logo a fronteira entre essas duas Coreias. O problema é o seguinte, pessoal, o armistício não significou um tratado de paz, e até então nunca houve um tratado de paz entre a parte norte e a parte sul da Coreia. Nesse estado, vocês percebem, nesse contexto, oficialmente o contexto de guerra ele ainda está instaurado, mesmo que não tenhamos conflitos armados desde 1953, legal? Nas décadas seguintes, a gente percebe que essas investidas vão sistematizar muito o modelo econômico, tanto do norte da Coreia quanto do sul, apoiado respectivamente por União Soviética e Estados Unidos. Beleza? O problema nesse aspecto é que você teve uma disparidade de desenvolvimento, onde percebe-se que no sul houve um avanço industrial, econômico, social, político muito mais dinâmico, muito mais competitivo e independente do que quando se compara ao contexto de Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, governada por Kim Il-sung, vai se aliar ao bloco socialista nesse aspecto. Houve a planificação da economia, coletivização da agricultura, desapropriações, estatização das indústrias, isolamento econômico e culto à personalidade, ou seja, características típicas de modelos socialistas. Aí você percebe que a morte de Kim Il-sung vai acontecer em 1994 e, nesse aspecto, o Kim Jong-il, que vai assumir. E em 2011, o Kim Jong-un, que é o neto, assume o trono, atual governo do estado da Coreia do Norte. Então você percebe que o país ele é governado, pessoal, por uma mistura de monarquia hereditária e um totalitarismo herdado do stalinismo, né? Há uma certa característica do modelo soviético sendo reproduzido pela Coreia do Norte. A dinastia Kim é muito forte dentro da Coreia do Norte, o culto em relação à sua imagem é também extremamente radical, tanto que você tem comemorações da Coreia do Norte, da morte do avô, do atual chefe de estado, você não pode sorrir no dia que o cara morreu. Os caras são meio doidos lá, né? Mas tudo bem. Houve também alguns boatos que foram ditos na época, que quando houve o nascimento do Kim Il-sung, né, dois arco-íris disputaram o céu. Então você percebe até um misticismo nessa ideia de poder dentro da Coreia do Norte. 85% dos produtos que entram na Coreia do Norte, eles passam por processo de participação da China nesse contexto de fornecimento. As exportações são basicamente de carvão, mineral, então isso já é um contexto econômico que a gente percebe muito sustentado por commodities, e isso vai travar mais ainda a economia, porque pouquíssimos países se relacionam com a Coreia do Norte. Enquanto a Coreia do Sul exporta equipamentos de ponta, softwares, inclusive uma mão de obra extremamente qualificada. Pessoal, nos próximos vídeos nós vamos trabalhar com um contexto mais atual sobre esses modelos econômicos de exportação e quando que acontece essa instabilidade entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. Belezinha? Clicando no nosso canal, você tem acesso ao material de atualidades muito forte para as provas de Enem e vestibulares. Belezinha? Clica no gostei e você fortalece o nosso trabalho. Clicou? Muito obrigado, um beijo, tchau.